Olá pessoal, tudo bem? Para vocês fazerem a próxima atividade, que é desta semana do dia 5 ao dia 9, vocês precisarão relembrar as figuras de linguagem. Então eu vou passar um pouco rápido os conceitos dos 4 grupos de figuras de linguagem e para vocês relembrarem. E aí sim fica mais fácil de colocar a resposta correta nos exercícios a seguir, tá? Então veja aí. Sobre as figuras de linguagem, né? Nós temos então 4 grupos: figuras de som, de palavras, de pensamento e de construção. E elas servem para que as mensagens se tornem mais expressivas. Nós podemos dar ênfase a determinados assuntos que nós estamos falando ou que nós desejamos mostrar para a pessoa. Figura de palavra é quando eu substituo uma palavra por outra e aí eu trabalho com o significado dela, a partir do que é próximo, do que é parecido entre elas. Nós temos a metáfora, que é uma comparação, sem usar a palavra como, né? Você é um anjo. É de verdade? Realmente? Não. A Carla é uma bruxa. É mesmo? Tem caldeirão e tudo? Não. É como se fosse. Metonímia, quando eu tenho uma palavra que é substituída por outra. Então, por exemplo, minha filha adora Danone. Danone é a marca. Então, no lugar de falar iogurte, eu falo Danone. Catacrese é uma metáfora, só que sem o uso contínuo. Ou seja, eu utilizo a catacrese quando, por falta de um termo específico, para designar algum conceito que eu queira, né, eu uso outro emprestado, né? Por exemplo, asa da xícara, batata da perna, maçã do rosto. Perífrase é uma expressão que mostra, através de algumas características, um ser, né? Então, cidade maravilhosa significa Rio de Janeiro. Cidade da Garoa, São Paulo. Cidade da Alegria, Rio Claro. Então, é uma perífrase. Sinestesia, quando eu utilizo de modo misturado os 5 sentidos, tato, olfato, paladar, audição, visão. Quando eu misturo esses 5 sentidos em alguma frase. Segundo grupo, as figuras de pensamento. No lugar de trabalhar com a palavra, então, lá atrás, nas figuras de palavras, agora eu trabalho com o pensamento, o raciocínio. Antítese, quando eu quero dizer, por meio de 2 termos opostos, é o contrário. Então, eu terei na expressão palavras que são opostas, né? Dia, noite, frio, quente, grande, pequeno. Paradoxo é quando eu tenho uma construção aparentemente que parece absurdo, mas tem sentido, né? Então, olha no exemplo. Na reunião, o funcionário afirmou que o operário, quanto mais trabalha, mais tem dificuldade econômica. Ora, se eu mais trabalho é para eu ter mais dinheiro, então como que eu vou ter dificuldade econômica, né? Então é aparentemente absurdo, mas é possível. Eufemismo, quando eu utilizo uma palavra para tornar a situação que é ruim menos ruim. Então, por exemplo, falar Carla morreu é drástico. Agora, Carla faleceu, foi desta para melhor, foi morar junto com os anjos. Então, eu falei de modo mais suave. Isso é eufemismo. Ironia, quando eu falo alguma coisa pensando na verdade, o contrário. Por exemplo, eu e a Liza, nós nos odiamos. Aí eu chego para a Liza e digo, eu adoro você. Ora, não adoro, eu odeio. Eu fiz isso? Quer dizer que eu estou sendo irônica. Liza, não é verdade, hein? Te usei como exemplo. Hipérbole é quando a expressão está exagerada. Eu já falei para ficar quieto 1000 vezes, Luiz. Falei mesmo 1000 vezes? Não, é um exagero, né? Estou morrendo de fome. Tá morrendo mesmo? Não, é um exagero. Prosopopeia ou personificação.
mais conhecido como personificação, mas quando nas questões, quem está aplicando a prova quer confundir, né, quer prejudicar, quer, na verdade, selecionar, o nome mais difícil é prosopopeia, menos conhecida prosopopeia. Mas o que significa isso? É dar características humanas a seres que não são seres vivos, né? Seres dar características ou qualidades de seres vivos, como falar, respirar, andar, sentir, para seres que não são vivos. Então, essa xícara está chorando. A chaleira está chorando. A chaleira é viva? Não. Então, como que ela está chorando? Então, eu fiz uma personificação ou uma prosopopeia. Apóstrofe é quando eu chamo alguém. Ó céus, ó dia, ó vida. Estou chamando. Então, é um chamamento, uma invocação. Gradação é quando eu coloco as ideias, lógico, por meio das palavras, né, em ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, garoa, chuva, tempestade. Eu comecei do mais simples, ou seja, da menor intensidade, para maior intensidade. Então, é uma gradação, garoa, chuva, tempestade. Ou o contrário também, tempestade, chuva, garoa, pingo. Eu diminuí, isso é a gradação, decrescente. Terceiro grupo, as figuras de construção. São utilizadas quando eu quero dar uma expressividade maior ao significado, né? Assim, a lógica da frase é substituída por uma expressividade com o objetivo de dar o sentido, né? A elipse. Elipse é quando eu escolho a palavra. Comprei uma calça ontem, hoje uma blusa. Que palavra que eu escondi? Comprei. Então, eu tirei. Escondi, omiti a palavra comprei na segunda vez. Então, isso é uma elipse. A zeugma é uma forma de elipse, mas quando essa elipse, esse esconder, é feito de um termo já dito anteriormente. Então, ela gosta de geografia, eu de português. Então, o que eu escondi aí? Não gosta? Então, eu escondi a palavra que eu já disse antes. Silepse é uma concordância que se faz com um termo que não está no texto, mas numa ideia que representa, né? Isso é utilizado mais quando eu quero tratar do lado psicológico, né? Por quê? Porque eu estou usando aí uma palavra que não existe, mas que a pessoa conseguiu perceber. Então, eu tenho 3 tipos de silepse: de gênero, de número e de pessoa. De gênero é relativo a masculino e feminino. De número é quantidade, singular, plural. E de pessoa é a pessoa da frase. Primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. Né? Então, primeiro exemplo. A bonita Porto Velho sofreu mais uma vez com o calor intenso. Esse é o de gênero, né? A bonita. Bonita é o quê? Cidade Porto Velho. Então, eu ocultei cidade, mas não precisava colocar, porque Porto Velho nós já sabemos que é cidade. A procissão saiu. Andaram por todas as ruas. Quem que eu escondi aí? As pessoas. Mas eu sei que uma procissão subentende-se de pessoas. Então, não precisou ser escrito. Entendi aí por meio de andar. Os agricultores temos orgulho do nosso trabalho. Quando eu coloco temos, eu estou querendo dizer que eu faço parte desse grupo de agricultores. Então, essa é a silepse de pessoa. Nós temos orgulho. Ora, eu faço parte desse grupo de agricultores. Polissíntedo é uma figura de linguagem de construção, né? Caracterizada pela repetição. Repetição de conectivos, ou seja, conjunções, né? Falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola, e tomba, e espedaça. Estou repetindo o e. Se você chegar, se você sair, se você gostar, ou se não gostar, para mim tanto faz. Eu repeti várias vezes o se.
Então, isso é um polissímboto. Assímboto é a ausência das conjunções coordenativas. Então, o que acontece aqui? Eu tenho a conjunção escondida. Tens casa, tens roupa, tens amor, tens família. No último, eu deveria e tens família. Está escondido. Mas eu não preciso, porque eu entendi que família é o que eu tenho também. E no segundo exemplo, vim, vi, venci. Eu deveria ter o e entre vi e venci. Mas está escondido aqui. Não precisa, já dá a entender que sim. Então veja que a figura de construção, ela serve para mexer com o nosso pensamento, trabalhar com o nosso raciocínio, né? Pleonasmo é repetição de um termo ou de uma ideia com as mesmas palavras. Veja que a finalidade do pleonasmo é tornar essa ideia mais evidente, ou seja, aparecer mais, realçar. Então, o problema da violência é necessário resolver. Então, o problema tem que resolver. Ora, se eu tenho um problema, eu já sei que tem que resolver, não precisava estar escrito. Entrar para dentro, sair para fora, eu já sei que entrar só pode ser para dentro e sair só pode ser para fora. Então, essa repetição simboliza o pleonasmo. A anáfora é a repetição no início, ó, C, 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 C. Isso é repetição no início, então é anáfora. Anacoluto é mudança de construção sintática. A gente sabe que tem uma ordem certa no português. Sujeito, predicado. Dentro do predicado, verbo, complementos. Anacoluto é quando tem uma mudança nessa construção, né? Olha o exemplo, esses alunos da escola, não se pode duvidar deles. Então, eu mudei de lugar as frases. Não se pode duvidar desses alunos da escola. Esse seria o correto. Mas como eu mudei tudo de ordem, aí é anacoluto. Hipérbato é a inversão, ou seja, eu tirei a ordem direta, mas não fiz a mistura, como é o anacoluto, eu só inverti, tá? Veja que no anacoluto eu posso ter várias opções. Por quê? Porque é bagunçado. Agora, a inversão, não. Então, a inversão é mexer na ordem direta da oração. Então, o ódio venceu o amor. Na ordem direta, seria o amor venceu o ódio, né? Dos meus problemas cuido eu. Na ordem direta, seria eu cuido dos meus problemas. Então, é apenas uma inversão. Então, nós chegamos na última, que são as figuras de som. E eu vi exercício desse ali na apostila que está aqui abaixo. As figuras de som, lógico, tem o trabalho com o som das palavras. A literação é a repetição do som de consoante. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vozes veladas, veludosas vozes. Então, eu tenho repetição do R e do V. Ambas são consoantes. Já a assonância é a repetição de sons de vogais. Então, aonde anda a onda? Eu tenho repetição aí de A e U. Aqui eu tenho o exemplo. Sou um mulato, nato no sentido lato, mulato, democrático do litoral. Eu tenho repetição de A e de O também. Então, a literação, repetição de consoante, e assonância, repetição de vogal. Onomatopeia é quando eu escrevo o som de algum ser vivo, que não é homem ou mulher, ser humano, ou som de algum animal, o som de algum objeto. Então, tic-tac, 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 som do relógio. Blém, blém, blém é som da campainha. Miau do gato. Au, au do cachorro. Então, quando eu escrevo esses sons, é onomatopeia. E aí, por fim, a gente tem os vícios de linguagem, que não estão no exercício como figuras de linguagem, mas é importante lembrar deles. Ao contrário da figura de linguagem, que traz uma expressividade, traz uma mexida na palavra, e que é algo legal, pode trabalhar com a nossa imaginação, pensamento, mexer com som, com ritmo, dar musicalidade para o que eu escrevo. O vício de linguagem são mudanças, são construções que vão ao contrário das regras da gramática, ou seja, não obedecem às regras da gramática, né?
Eles existem por descuido da gente. Não são, muitas vezes, especificamente erro, mas são vícios, são coisas que eu estou acostumada a fazer porque o dia a dia me fez fazer isso. Se eu pensar bem, será um erro, mas não é um erro porque eu não conheço, entendeu? Tem diferença, eu cometo um erro porque eu não conheço. Ou eu falo isso porque é costume do grupo que eu estou. Então, o nome já diz, vício, eu não consigo me desvincular disso, desse jeito de falar, né? Então, é o que eu falei, entrei para dentro, saí para fora, é, é, mudar de lugar, acento. Então, por exemplo, o certo é rubrica. Muita gente fala rúbrica. Falar trocando palavras no lugar de problema, falar problema ou problema, tauba. Isso daí é característica do grupo, do lugar, da região onde eu estou, né? Viela, parece a viela, não. Então, se eu utilizar a regra certinha, eu a vi, né? E viela, então, é um vício, porque eu não prestei atenção onde eu coloco esse ela, de quem eu estou falando, né? E aí, não vou ir, não. Então, são jeitos de falar que não são erros porque eu não conheço, mas porque é um vício que eu estou acostumada, e aí é difícil de mudar. Interessante a gente lembrar desse que eu deixei aqui parado, que é o solecismo, né? Existem três, de concordância, de regência e de colocação. Por quê? Porque, por exemplo, há determinadas palavras que não mudam. Haver no sentido de existir é sempre no singular. Haviam muitos alunos? Não, é havia, porque é sentido de existir, né? Assistir o filme. Todo mundo fala assim, mas o certo é ao filme. Vou de a pé. Não vou de a pé, vou a pé. Ele é de maior, não é de maior. Ele é maior ou ele é menor de idade. Então, há essas cacofonia, que é o que mais causa problema. Daqui a pouco eu vou falar uma cacofonia. Vou deixar esse para o último. O eco, é a repetição. Não, não vou não. 3 vezes o não. Para quê? Isso é o eco, né? E para finalizar, então, o último que eu deixei é o cacofonia, né? A cacofonia é quando eu faço uma construção de uma fala que causa um incômodo, fica um som diferente. Por exemplo, eu vou finalizar agora a aula e aí vocês vão fazer o exercício, ok? Então, até breve. Vou mijar. Vou mijar? Olha aí a cacofonia, deu uma construção desagradável. Vou-me, ou seja, vou-me, vou sair já. Então, vou-me já. Do jeito certo. Mas se eu falar rapidinho, vou-me já, lembra outra coisa. Então, isso é uma construção desagradável. A esses momentos, a essas construções, nós damos o nome de cacofonia. Ok? Então, agora vão lá, façam os exercícios e até breve. Vou mijar.